De novo aqui. Agora sim. Boa noite a cada um de vocês. Sempre um grande prazer ver todos vocês por aqui, nessa noite mais do que especial, que a gente recebe aqui o nosso amigo, nosso parceiro, Marcos Minoro, né, de tanto tempo aí, sempre junto, sempre apoiando o nosso trabalho, nossa imensa gratidão, desde já, nesse parceiro, nesse nosso amigo que a gente conheceu lá nos tempos da Toyota, e hoje, né, o Minoro tem uma empresa de consultoria de RH, que atende inclusive a própria Toyota, né? Que presta serviço aí para uma série de grandes empresas, inclusive para a própria Toyota. E a gente tem o prazer aqui de ter essa presença aqui mais do que ilustre. Então, Minoro, por gentileza, se apresenta para o pessoal aí, já começa com as considerações iniciais. Vai lá. Mais uma vez, imensamente agradecido a você, André, ao Yoshida-san, né? Não sei, já perdi as contas de quantas vezes estive aqui, Parceiro já é não me assim. lembro, já não me lembro, né? Porque a cada ano eu vou ficando mais, todos nós, né? Vamos ficando mais velhos e a gente vai perdendo um pouco da nossa memória, mas já não me lembro exatamente quando que começamos nessa jornada, mas fato é que todo ano, né, eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês, né, e com as pessoas que nós convidamos para discutir assuntos que todos nós consideramos super importantes, dada, né, a nossa formação. Você acabou de mencionar de onde nós nos conhecemos, né? Mas um dos nossos grandes desafios que trabalhamos com esse tipo de assunto é poder disseminar essa cultura, né, essa cultura tão bonita que é a cultura do Lean, né? Então, todas as vezes em que eu tenho a oportunidade de me reencontrar com pessoas que compartilham, né, dessa mesma vontade, né, desse mesmo propósito, né, que é disseminar a cultura Lean, que é discutir esse assunto sob esta ótica, sob este ponto de vista, eu fico muito feliz, né? Então, sextou, né? Boa. Para nós significa que a gente está aqui agora nesse horário para poder aprender, né, uns com os outros, porque é sempre um diálogo, né, muito construtivo que nós conseguimos realizar aqui, nós com os nossos convidados, e mais uma vez agradecido aí por mais esta oportunidade, tá? Como sempre, um grande prazer estar com vocês. A gratidão é toda nossa, Minoro. Te agradeço, como sempre, atendendo aí sempre que a gente chama. Nossa imensa gratidão. Yoshida, por gentileza, se apresenta para o pessoal. Vai lá. Bom, boa noite a todos, gratidão Minoru, gratidão a todos os presentes na live. Bom, eu sou Yoshida, trabalhei 18 anos na Toyota, 6 na Denso, são 24 anos, né, de grupo Toyota, né? E temos muita experiência vivida, experiência no Japão, experiência na Argentina, e a experiência nossa começa, né, a partir de conhecimentos técnicos, depois conhecimentos de como promover a atividade, né, e mais para o final desenvolver equipe e principalmente perceber e entender como é que as pessoas se sentem trabalhando, etc., e conseguir, né, trabalhar as pessoas, né, para ter um resultado mais completo, através do princípio do atleta completo. Mindset forte, técnica forte, né, e corpo forte, ou seja, estrutura e organização fortes. Né? Então, contamos com todos vocês nessa grande jornada do aprendizado. E gratidão, Minoru, por estar apoiando o nosso trabalho. Maravilha, gratidão, Minoro, gratidão, Yoshida. Eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. Sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística. Me tornei terapeuta e depois de isso me trouxe a felicidade, depois de 12 anos, reencontrar o Yoshida aí, que a gente não se via há bastante tempo. E junto a gente está Gratidão. construindo linha emocional. E por que juntar técnica com parte emocional? Por que que isso é importante? Justamente porque nesses 47 anos de experiência que tem aí o Yoshida com o Borgomoni, a gente percebe que a falha na implementação das técnicas do Lean é justamente por causa das pessoas, justamente porque a emoção das pessoas são deixadas de lado, simplesmente pega a ferramenta, joga lá, fala, olha, não quero saber, se vira aí e me traz o resultado. E aí isso normalmente gera problema, isso normalmente geram forças contrárias à implementação. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Quando um gestor faz dessa maneira, pega a ferramenta, joga lá e pede o resultado para o colaborador, muitas vezes esse colaborador aqui entende que essa atividade que ele está recebendo não é muito digna. Ah, eu com tanto tempo de empresa aqui, você vai me dar essa tarefa aqui, podia mandar para qualquer um aí, para o estagiário, sei lá, vai pedir para mim, está me ofendendo. Quando a pessoa recebe dessa maneira, essa pessoa aqui
está se sentindo absolutamente excluída desse grupo. Ela não está se sentindo pertencente ao grupo, ela está se sentindo excluída. E quem é excluído do grupo vai pior do que não fazer aquilo que precisa, vai jogar areia, vai tentar fazer, vai sabotar de verdade. E isso faz parte do ser humano, qualquer um é assim, mais ou menos só conforme a maturidade de cada um, mas é extremamente normal. Por quê? Porque se esse cara foi excluído e o grupo foi muito bem, ele não fez falta nenhuma. Ninguém vai estar nem aí com ele, porque ele não faz falta nenhuma. E ninguém gosta de não fazer falta, né, de não ser importante. E isso faz toda a diferença. Agora, se o grupo foi mal, ele vai falar: ah, tá vendo? Vocês me excluíram, agora vão ter que vir aqui de joelhos pedir para minha volta. E é assim que funciona o ser humano, assim que nós somos. Agora, mudando um pouco essa dinâmica e colocando aí as técnicas do linha emocional para transmitir a informação para o colaborador, o gestor chega para ele e fala: ó, fulano, eu estou colocando a você, né, te colocando essa responsabilidade dessa tarefa, designando você para a responsabilidade dessa tarefa, porque você tem as características A, B e C, que são fundamentais para o sucesso dessa tarefa. E essa atividade que eu estou te passando, ela é extremamente importante para o sucesso do grupo como um todo. E por isso que eu confio em você para fazer essa atividade. Na hora que ele recebe desta outra maneira, ele se sente absolutamente pertencente ao grupo. Ele vai fazer a atividade com maior esmero, com maior cuidado, para que tudo saia da melhor maneira possível. E mais, ele não vai se limitar a essa atividade. Quem estiver junto no grupo, como é extremamente importante para ele, ele vai estar lá auxiliando quem está no grupo, quem está precisando de ajuda, e isso vai fazer um grupo verdadeiramente engajado e pronto para chegar no objetivo, tá certo? Então vamos lá, eu vou dividir a tela com vocês aqui para fazer uma apresentação bem rapidinha, como é de costume, que é a nosso tema de hoje, né? Então, quando o Kaizen começa, né? Esse é o nosso tema de hoje, com o Marcos Minoro, né, que está aqui mais uma vez prestigiando a nossa atividade. E hoje nós somos a Winners Alliance, né, empresa de consultoria e treinamento, que iniciou com a Kaikaku, com a junção da Kaikaku, com a Kaikaku Pro, que é a empresa de consultoria e treinamento que Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, que é uma empresa de autoconhecimento, não de emagrecimento, mas que também me auxiliou demais eu fazer essa transformação em mim, e também ajudei uma série de pessoas aí a se livrar de alguns pesos, de algumas coisas que estavam incomodando muito lá dentro, eu nem sabia que estava, mas estava incomodando demais, e uma delas foi o próprio Yoshida, né, Yoshida? Exatamente. Gratidão, Borgomoni, porque por muitos anos da minha vida carreguei as famosas crenças limitantes. Eram toneladas de correntes que não me deixavam crescer, não me deixavam progredir, né? Gratidão por essa ajuda para me livrar delas. Tamo junto, vamos lá. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, como o Grupo Fiat, a Bosch, né, a Votorantim Cimentos, entre outras aqui. A Mosaic Fertilizantes é uma empresa de mineração, né, focada em mineração de potássio, né. A gente foi lá em Rosário do Catete, lá perto de Aracaju, né, na mineração tem lá, muito bacana, a gente fez um trabalho muito bacana com eles lá. E também as AIS, né, de empresa de óculos, de lentes, né, no Brasil eles estão lá em Petrópolis, focado em lentes, né? Globalmente eles têm equipamento médico, tem outros segmentos, mas no Brasil, lentes de óculos, e a gente fez um trabalho com eles também muito bacana. Assim como a Rumo, né? Empresa de logística focada em ferrovias, mas o mais importante dessa foto aqui é deixar claro para vocês que aonde existe um processo, é possível fazer melhoria. O Lean não é exclusividade de indústria de produção, de indústria automobilística, tanto que a gente tem aqui no portfólio Itaú, né, que é empresa de serviço, absolutamente de serviço, né? Tem outras empresas aqui, claro, tem automobilística, mas tem agro, né? A Atos Sementes, que é a empresa focada no agro, né? O maior produtor aí de semente de soja da América Latina, logística. Então, aonde existe um processo, é possível fazer melhoria. E aqui no nosso tema de hoje, né? Quando a gente vai iniciar um projeto, é sempre muito difícil, né? É sempre difícil. Mas quando existe uma mudança grande, uma mudança de verdade,
fica impossível? É assim que é o sentimento? Quando existe mudança de mindset, mudança de cabeça, né, forma de pensar, é assim, fica quase impossível? Então a gente precisa entender, né, como que dá o próximo passo para a gente conseguir quebrar essa barreira, né? Como que a gente consegue quebrar essa barreira? E o ponto é começar a entender quais são os nossos próprios defeitos, aquilo que está incomodando a gente, que nos limita, que faz a gente não chegar nos resultados. Então aí a gente vai começar a enxergar que os problemas, né, o passo seguinte, enxergar que os problemas são as oportunidades do próximo Kaizen. Aonde existe um problema, onde existe uma dificuldade, é onde a gente vai poder implementar uma próxima atividade de melhoria. Esse que é o grande ponto. Então, é hora de começar. E como que a gente começa essa história? Primeiro de tudo, junta o time para montar um cronograma, né? Para montar aquilo que vai ser feito. Porque na hora que muitas empresas ainda tem aquela história, né? Vai montar o cronograma, junta a diretoria lá, define quando que vai implementar, simplesmente goela abaixo de todo mundo, se virem, olha, a data tal tem que estar implementada, não quero saber, se vira. E isso só traz problema. Agora, na hora que a gente traça o cronograma, juntando todo mundo, pegando o comprometimento de cada um, a gente já vai criando esse engajamento do time e fazendo o plano de ação, tendo o consenso de todos, né? E não simplesmente enfiando goela abaixo. Aí depois fazer cada um perceber que a atividade é importante para quem faz. Não é importante para o gerente, não é importante para o supervisor, não é importante para o diretor, não só para a empresa, também para eles, mas tem que ser importante para quem faz. Isso significa ter propósito naquilo que está fazendo e entender realmente qual é o propósito de cada atividade. Então, para começar o Kaizen, primeiro de tudo, claro, enxergar cada oportunidade, depois engajando o time, mostrando o propósito, aí sim temos uma equipe vencedora de verdade, não tenho dúvida disso. E aí sim eu pergunto para vocês que estão aqui junto com a gente, se isso que a gente apresentou faz sentido para vocês, quais são as expectativas de vocês para essa live de hoje, o que vocês esperam, quais são as perguntas que vocês têm ao redor deste assunto. Só colocar aqui para a gente, coloque aqui no chat, eu já estou vendo que o pessoal está interagindo aqui, dando boa noite, ótimo, gratidão. Então coloque aqui também se faz sentido para vocês, se quais são as perguntas que vocês têm, as expectativas que vocês têm para essa live, para a gente fazer ela mais interativa o possível. E lembrando que a gente está nessa série de lives, começamos na quarta-feira, semana que vem vai inteira, sempre com lives neste mesmo horário, nesse mesma sala do Zoom aqui, porque no sábado que vem, não próximo, não amanhã, mas no sábado, dia 10 de dezembro, a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional. Tá? Um workshop totalmente gratuito e você ainda tem direito a um certificado de participação, mas para estar junto com a gente tem que fazer a inscrição. Então, acabei de colocar um link para vocês aí no chat. Esse link vocês vão ser direcionados para a nossa landing page, lá com nome, e-mail, telefone. Você está inscrito e a gente vai estar junto no dia 10, das 9 da manhã às 13 horas, fazendo 4 dinâmicas. 2 essencialmente emocionais e 2 técnicas misturando a parte emocional para vocês realmente terem um gostinho, uma amostra aí de como é que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional. Então, não perde mais tempo não, clica lá, se inscreve. Quem já está inscrito aqui, que tem bastante gente que já está inscrito, manda para os amigos, manda para todo mundo, para a gente ter esse workshop muito bacana, tá certo? Maravilha, é isso mesmo. Nossa, que bom, que show. Gratidão, Maria, gratidão. Que bom que você vai estar junto com a gente, te agradeço. Então, vamos lá. Então, a partir de agora, Yoshida, tá contigo, eu vou ficar com o pessoal aqui no chat, o pessoal vai colocando as perguntas, as dúvidas, as colocações que tiverem, eu vou trazendo aqui para o Yoshida e para o Minoru responderem e a gente fazer essa interação, esse nosso bate-papo que é sempre muito gostoso. Agora tá contigo, Yoshida, vai lá. Bom, primeiramente, mais uma vez, gratidão, Borgomoni, pela introdução, gratidão, Minoru, por estar sempre apoiando o nosso trabalho, e gratidão a todos presentes nessa live. Então, o tema é Kaizen, né? Kaizen significa melhora contínua, né? Inclusive, atrás do Borgomoni tem um livro lá, Lean Emocional. Então, o que significa Lean? Ser leve, ser enxuto, né? Ser capaz de ser ágil, né? E eficiente. Então, com inteligência emocional.
porque você tem as ferramentas, todas as técnicas possíveis para você progredir, né? E muitas vezes não vai conseguir progredir justamente por causa da questão emocional, então tem que entender a parte emocional e conseguir, né? Tendo que fazer processo de melhoria, né? De gerenciamento dessa melhoria também, conseguir, né? Que todo mundo tenha vontade, queira fazer, entenda, perceba, busque crescimento, né? Ou seja, a live está falando de um termo específico, Lean, né? Mas é para todos conseguirem resolver os problemas, progredirem, né? Ou seja, todos poderem ter sucesso e plenitude de vida. Então, né, o termo Kaizen é conseguir melhorar de um nível para o outro, né? Vencendo todos os obstáculos, inclusive as nossas próprias emoções, né? E gratidão, Minoru, por estar apoiando o nosso trabalho, né? E nesse processo o André falou de perceber, de enxergar o problema, né? Nós vamos tentar nessa live, vamos usar várias palavras, Kaizen, 5S, PDCA, né? Então vamos, conforme vai aparecendo as palavras, né? Tentando explicar de uma forma mais simples, né? Mais fácil de entender, para ficar mais universalizado o acesso a esse conhecimento. Por favor, Minoru. Muito bem, grato aí mais uma vez pela introdução. Agora, antes de entrar no tema, deixa eu fazer um comentário que eu estou para fazer há algum tempo, mas talvez por timidez não tenha feito. Toda vez que eu olho aquela foto do André, antes e depois, me faz lembrar aquelas, né, separados ao nascimento, sabe? Quando você pega um ator famoso e bota uma pessoa desconhecida do lado para provar, né, que talvez essas pessoas de tão parecidas tenham sido separadas ao nascimento. Eu fico olhando para o André antes, para o André depois, eu juro que não consigo identificar a mesma pessoa. Não consigo. Não só porque eu sei que, né, visualmente, né, há uma diferença muito grande, mas porque eu sei, devido à história, né, tanto sua, né, como do Yoshida-san, que houve realmente uma grande transformação, e isso é uma coisa impressionante, né? Mas, enfim, agora deixa eu entrar no tema, porque senão, né? Bom, Kaizen, quando tudo começa. Eu fiquei aqui observando o que vocês me disseram e me lembrei, né? Fui me lembrando de um episódio ocorrido no início desta semana ou no final da semana anterior, tá? Eu estava conversando com uma pessoa que eu assessoro e olha só a história, que engraçado como ela se encaixa, né? Nessa nossa discussão. Ela começou a reclamar para mim, né? E toda vez que as pessoas começam a reclamar, eu lembro né, das crenças limitantes, né? Começou a reclamar que o líder dela, né, toda vez que ela apresentava alguma coisa para ele sempre tinha alguma crítica a fazer, né, que parecia que nunca estava bom, né? A expectativa dela era poder apresentar o trabalho e a Só pessoa pegando no meu pé. e a pessoa do lado de lá dizer assim, puxa, que legal, ficou perfeito, ficou maravilhoso, nota 10, né? E ela estava reclamando que nunca estava perfeito, né? Aí eu perguntei para ela, falei assim, mas a perfeição existe, né? A primeira provocação que eu fiz foi essa. E a segunda foi introduzindo o conceito, né, que a gente conhece muito bem, né, de enxergar o problema como uma coisa boa. Né? Eu falei assim, olha, disse para ela, quando alguém que é o seu líder, ou qualquer outra pessoa que está, por exemplo, revisando, né, ou a quem você está apresentando o seu trabalho, faz alguma observação, faz algum comentário, né? Procura estabelecer uma dúvida, tá? Ou propõe alguma melhoria, ou mesmo critica mesmo aquilo que você está fazendo, fique feliz porque tem muito chefe, né? E aqui eu vou chamar de chefe mesmo para diferenciar de um líder, tá? Tem muito chefe que nem presta atenção no que você está apresentando, né? Faz de conta que está prestando atenção, que está escutando o que você está a dizer. Aí aprova, né, entre aspas, aquilo que você está apresentando a ele e quando você tem que apresentar isso para o grupo maior, né, te expõe, né? E naquele momento em que você está apresentando, por exemplo, para o comitê ou para o grupo maior, fala assim, peraí, mas isso aqui não tá legal, isso aqui está errado, né? Isso porque o trabalho dele deveria ter sido de naquele momento em que ele estava, né, pela primeira vez atendendo, né, a sua prestação, de ter feito as Atendendo de observações. ouvido fechado, né? De estar realmente contribuindo, né? E nós que trabalhamos numa cultura contributiva, sabemos, né? Muitas das vezes em que os nossos líderes, né, falavam, esse negócio não está muito bom, né? Aquela mania do japonês de falar, né? E, pô, esse negócio não está muito bom, né? Você precisa dar uma, né, melhorada nisso, tal, não sei o quê.
E muitas vezes a gente ficava meio chateado, porque a gente tem sempre a expectativa de fazer as coisas bem, né? Não entendíamos, né? E as pessoas, entre aspas, normais, né? costumam reclamar muito disso, né? Então, nesse momento, eu questionei a pessoa a respeito do conceito de perfeição e na medida em que fui colocando essas coisas, ela começou a perceber que, de fato, né? Aí ela começou a perceber que, de fato, né, esse processo, né, ela mesma, veja, enquanto eu estava discutindo isso com ela, ela mesma me interrompeu num determinado momento e ela falou assim, putz, Minoru, esse negócio é melhoria contínua, né, que você está me falando. Eu falei assim, pois é, né? De que maneira que a gente pode promover melhorias contínuas se está tudo bem? Né? Se a gente vive ilusoriamente, né? Porque a gente nunca está totalmente na zona de conforto, né? Ou a gente imagina que está. Então, não dá para mudar, né? E nós que trabalhamos nessa cultura sabemos que se, aquela história de se o time está ganhando, é hora de a gente pegar o melhor jogador, tá? E encostar ele um pouquinho, né? Tirar do Certo? time, afastar do time. Tirar do time um pouquinho para criar uma certa zona de desconforto, né? Para o time se acostumar, né? Com essa situação que pode ocorrer. Né? Aliás, neste exato momento, o Brasil está vivendo isso, né? Porque o suposto melhor jogador da seleção brasileira se afastou por contusão, né? E o time está sofrendo um pouco aí, né? Pelo menos eu, né, tenho visto aí, vocês que estão acompanhando a Copa do Mundo, eu tenho visto que o desempenho da seleção não está lá grande coisa, né? Tá? Então, assim, essa conversa ocorreu esta semana passada, e na hora em que eu estava agora ouvindo vocês, falei assim, nossa senhora, essa conversa ocorreu lá, a própria pessoa falou a respeito de melhoria contínua, ela caiu em si depois que a gente começou a conversar, eu comecei a apresentar para ela, né, aquilo que havia de positivo nesse processo de o líder dela falar assim, pô, mas não tá legal, sabe? Né? E aí ela caiu em si, sabe? Né? Esse é o famoso copo cheio, né? Quando você não está aceitando a crítica, você pensa que já está no nível alto, então não deveria estar sendo criticado. Quando você acha que está no nível não precisa ser criticado, não tem mais nenhum ponto para melhorar. Você simplesmente decretou a sua estagnação, né? Exatamente. Ego puro. Exatamente. Exatamente. E é natural, né? As pessoas, elas têm, né? A nossa formação permite identificar isso. As pessoas têm as suas expectativas de poder dar o melhor, né? E de obter os melhores resultados. Mas ela tem que ter consciência de que a perfeição não existe e de que é sempre bom a gente ter os olhos críticos de alguém que pode nos apontar coisas que já, né, nos fazem perceber essa possibilidade de melhorar antes de você entregar o trabalho final, né? Então, esse processo aí de validação, né, de alguém que tem uma visão crítica é fundamental. Né? E eu costumo dizer, em processos de feedback, em processos de avaliação, né, a gente tem de buscar isso. Não existe um processo de feedback que termine, por exemplo, né, com tudo perfeito. Eu saí do feedback, estou muito feliz porque o cara que me avaliou e que me deu feedback não apontou nada de errado em mim. Falou assim, cara, mas Tirei nota 10, né? Tirei nota 10. não existe isso, né? Não existe isso, sabe? Nota 10, de repente, você pode até tirar numa prova excelente que você faz de matemática, né, de física, né, que são ciências exatas, mas na nossa ciência que a gente trabalha, né, ciência humana, né? na parte humana, na parte que envolve emoções, não existe, né, receita de bolo, né? Então, cada caso é um caso, e aí vem aquilo que a gente estava também discutindo no início, e que também em outras ocasiões a gente discutiu, que é essa questão da comunicação, de como você pode envolver as pessoas, né? Em vez de ser um processo top-down, né? De como você pode envolver as pessoas, fazendo com que elas participem da construção do processo de melhoria contínua, né? E não simplesmente entregar para ela, como a gente costuma dizer, né? O peixe pronto, né? Peixe pescado, frito e salgado e já temperado, certo? Mas ensinar a pessoa a pescar, né? Como a gente costuma utilizar como metáfora, certo? Perfeito, perfeito. E é um processo árduo, às vezes demorado, e requer muito nós nos conhecermos. Agora há pouco o Borgomoni usou a palavra ego, né? Porque eu estou de copo cheio, né? Acho que eu estou inflado, acho que eu sou todo capaz, não preciso aprender. E ego também, né? Tem até um comentário aqui no chat dizendo, trabalhei com um gestor, aqui um pouquinho, acompanho Yoshida há anos e vi uma mudança notável no Yoshida. Eu sempre quis progredir. E o meu ego não deixava eu progredir. No seguinte sentido, pessoal.
Eu, para não passar vergonha, não me sentir rejeitado, não me sentir ridículo, eu evitava várias situações, procrastinava, etc., me autossabotava. Por quê? Para não magoar e não ferir meu ego. Então, inconscientemente, eu estava colocando um monte de obstáculo, colocando um monte de pesos e correntes nas minhas costas, né? Ah, eu não posso, eu não sou capaz, não estava tão preparado, não sei o quê, dando desculpas e desculpas, né? E estava me limitando o meu crescimento. E a partir do momento que você começa a entender as suas questões emocionais, você consegue, né? Entender, perceber, enxergar e começa a resolver o problema, né? Ou seja, se não tem algo que está estranho, desconfortável, não está tão bom, você não tem nada para resolver, não tem nada para evoluir. Né? Esse é o processo de Kaizen. Primeiro perceber que não está bem, né? Perceber os defeitos, como o Bergamoni falou na introdução. Né? O comentário do Fábio, inclusive, remete a isso aqui, né? Trabalhei com um gestor extremamente rígido, ajudou demais no meu crescimento. É isso, tá? A gente reclama às vezes que o pessoal aí pega no nosso pé, mas como eu mencionei, tem cara que deixa o negócio, né, laissez-faire, né, deixa o negócio rolar, e na hora que o negócio começa a pegar fogo, né, ele aponta o dedo para nós e fala assim, pô, você não viu isso, né? É que a gente às vezes não pode dizer essas coisas para o nosso chefe, né? Mas dá vontade de dizer, quem tinha que ter visto era você, afinal de contas, você é meu chefe, você é meu líder, né? Eu espero de você, né? Eu espero de você a contribuição de olhar e ver onde que no meu trabalho, né, tem alguma oportunidade de melhoria, né? Onde que eu errei, inclusive, né? Então, assim, essa rigidez que o Fábio menciona, né, do líder que ele teve, é uma coisa boa, tá? É uma coisa boa. Rigidez no sentido de o cara cobrar de você, né? Dar metas, óbvio, metas que sejam factíveis, né? Porque também não vai dar meta que o cara não consegue cumprir, né? Só para ferrar o cara, né? Mas meta que faça com que o cara se sinta estimulado a realizar, né? A tal da melhoria, Sim, sim. né? Tá? E por isso que essas metas, elas têm que ser metas bem dosadas, né? Porque não adianta ser uma coisa muito grande que demora para fazer, né? Porque o ideal é a gente ter pequenas metas que a gente vai cumprindo e vai se satisfazendo até que, num determinado momento, a gente consegue cumprir uma meta maior, né? Por isso que isso é uma melhoria contínua, né? Porque a gente vai melhorando aos pouquinhos, né? Certo? E o gestor que fala assim, veio o problema lá da diretoria, eu transferi o problema, né? Se vira, pessoal. Quando ele faz isso, ele criou uma situação de não orientou, não deu o passo a passo, né? Alguma orientação de primeiro passo, segundo, terceiro, e a pessoa, quando recebe isso, eu consigo dar 3 passos. O cara me pediu para dar 500, eu vou me mexer para quê? Né? Então, para não acontecer isso, o gestor tem que ser muito ponderado para entender o quanto que cada pessoa está pronta para fazer, né? Se essa pessoa só consegue fazer 3, eu tenho que dar talvez 4, 5, né? Como desafio para ela tentar, né, evoluir, né? Mas eu não posso de jeito nenhum pedir 500 para essa pessoa, né? Exatamente. Existe, como foi dito, né, há pouco, né, nessa sequência, aquele propósito, o propósito maior, né? Certo? O propósito maior, que está lá na frente, né? Mas para chegar lá, a gente tem que, né, para ser campeão do mundo, né, a gente tem que passar, né, pela primeira fase, depois tem as oitavas de final, depois tem as quartas de final, depois tem a semifinal e finalmente a grande final, né? O objetivo está lá na frente, né? O campeonato começou agora há pouco, faz o quê? 1, 2 semanas, e lá para o final, final de dezembro, a gente vai definir quem que vai ganhar essa parada aqui, né? Então, aos poucos, a gente tem um processo que nos leva a cumprir cada uma dessas etapas e toda vitória é uma grande vitória, né? Toda ultrapassagem que você faz de uma situação atual para uma situação futura, né, eliminando o gap e tal, que a gente sabe muito bem que é, né, o conceito de problema, tal, resolvendo os pequenos problemas, a gente consegue visualizar a nossa aproximação daquele objetivo maior, daquele propósito maior, que é uma coisa que tem que ficar clara, né, que o André colocou no início, né? O gestor tem que chegar para o colaborador, tem que chegar para o profissional e falar, cara, isso aqui que você está fazendo, meu, né, pode ser uma coisa muito simples, né? Eu, quando estava lá na Toyota, eu fazia isso muito com aprendizes, né? Você estava falando de 5S, a primeira coisa que eu ensinava para o meu aprendiz era o conceito e a prática de 5S, né? E eu explicava para ele o quão importante era, por exemplo, ter um arquivo organizado,
né? Para facilitar o nosso trabalho, para tornar o nosso trabalho mais produtivo, para a gente poder identificar, né, coisas que, por exemplo, estão lá e que não deveriam estar ou por desuso ou porque não faz sentido estar lá, deveria estar em outro lugar. Então, esses conceitos básicos são, são o pavimento que a gente tem que construir para poder avançar, né? Então, eu explicava para esses jovens aprendizes, que muitos deles não tinham nem noção do que era uma empresa, né? É uma forma simples dele poder entender o quão importante era a primeira atribuição dele, que era a organização, né? Do local de trabalho, das coisas que ele iria utilizar, né? E essa explicação fazia toda a diferença. Seria totalmente diferente se eu ou alguém chegasse para ele e falasse assim, cara, vai lá, ó, você está vendo que tá bagunçado lá, né? O arquivo, né? Vai lá dar um jeito naquilo lá, vai, entendeu? Uhum. Né? E aí o cara ia perguntar, falar assim, beleza, eu vou dar um jeito, mas, né, qual que é o propósito disso, né? O que eu estou aprendendo com isso, né? No final das contas. E a gente sabe, né, que tradicionalmente é um modelo de gestão realizado, né? A gestão ela é cumprida Uhum. dessa maneira, né? A pessoa senta e fala assim, ó, tá aqui um rascunho aqui do que você tem que fazer, bota isso aqui no Excel para mim, né? Entendeu? E o cara simplesmente tem que pegar uma tabelinha feita à mão e fazer lá no Excel, quando, né, seria muito mais enriquecedor, né, para a pessoa, você falar, ó, o propósito desse seu trabalho é esse, e para isso eu preciso que você organize os dados. Se você vai fazer no Excel, se você vai fazer no Word, se você vai fazer num belo papel de pão, né, e me entregar, cara, né, eu quero que você pense, né, e me entregue aquilo que você julgar que seja bom. Perfeito. E aí a primeira entrega pode não ser aquela maravilha, você chega e fala assim, cara, pode melhorar, né? Entendeu? É isso, né? Simples E, assim, né? e até olhando aqui nas perguntas do chat, o que é o Lean Manufacturing? É a manufatura ou trabalhar a minha empresa, pode ser de serviços também, né? Que é eficiente, né? Então, para ser eficiente, eu tenho que saber onde eu estou, para onde eu quero ir, né? Então, conseguir ir de onde eu estou para onde eu quero ir, preciso fazer a melhoria, né, contínua para continuamente conseguir ir evoluindo. Então, o Kaizen, que está aqui na pergunta, é parte do sistema de gestão que diz eu quero ir do nível A para o nível B, né, e conseguir fazer isso é o processo de fazer Kaizen. Então, eu estou gerenciando para sair do A para ir para o B, e conseguir fazer isso é fazer a melhoria contínua, fazer o Kaizen, né? Então, esse é o entendimento disso. E dentro desse processo, sair desse nível e ir para o outro, o 5S, que o Minoru já começou a explicar, eu quero ser melhor na gestão, na capacidade das pessoas, na segurança, na qualidade, na certeza da entrega, né? E até no custo controlado, né? Então, para ter isso controlado, quanto mais organizado estiver, melhor. Então, se tem coisas a mais aqui no ambiente, eu vou procurar alguma coisa, eu gasto 10 horas para achar um negócio que podia achar em 1 minuto se estivesse organizado. Então, achei, né? Não ter coisas a mais ajuda. Está bem tudo identificado, então eu acho sempre. Se eu acho sempre e está bem organizado, eu consigo perceber que está errado, porque agora está desorganizado. Tal coisa era para estar aqui, mas ele está aqui agora, então está fora do lugar, eu consegui ver. Ah, se está aqui pode ser perigoso, então está aqui é seguro. Então eu consigo garantir que está seguro, por exemplo, né? Não misturar uma peça com outra, porque aqui é só peça boa e aqui é peça não boa, né? Então, organizei de forma adequada, consigo garantir a qualidade. Eu vou, né, desse jeito, cada um dos indicadores que eu preciso sair de um nível e evoluir para outro, eu consigo, né, realizar isso e isso acontecer. Esse é o processo, né, do Lean, né? E que passa pelo processo de gestão Kaizen, e o 5S é um instrumento fundamental, né, na construção dessa evolução, né, dessa melhoria, né? Tem mais pergunta no chat? Me Muito ajuda bem, aqui, tem por mais favor. algumas aqui, mas deixa eu... Isso. Vou lembrando aqui primeiro que no próximo dia 10 a gente vai ter o nosso workshop em Lean emocional. Então, para quem não está inscrito, acho que a grande maioria aqui já se inscreveu, inclusive a Stivani já se inscreveu aqui, falou, nossa, que show, já foi lá, fez a inscrição, que bom. Agora pega o Legal. link e manda para os amigos, para a gente ter esse workshop que vai ser muito bacana. Lembrando que a gente vai fazer
4 dinâmicas, 2 técnicas, mais 2 emocionais, né? Para a gente ter aí uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo. Então, no link, você é direcionado para a nossa landing page com nome, e-mail, telefone. Você está inscrito, super simples. E aí a gente vai estar no dia 10, lá das 9 da manhã às 13 horas, tá certo? Então, maravilha. E vou lembrando que eu não falei da outra vez, só escrevi no chat, né? Que quem ficar também lá no nosso workshop até o final, a gente vai sortear um livro desse nosso aqui, Vença com Excelência, Linha Emocional, para quem ficar até o final lá, a gente vai mandar na casa de vocês, autografado, bonitinho, vocês recebem pelo correio sem problema nenhum. Então vamos lá, ó, o Fábio está fazendo bastante pergunta. Gratidão, Fábio. Que Quem bom. quiser fazer pergunta também é só colocar aqui. Onde o trabalho temos auditoria 5S, os resultados são divulgados em toda a empresa, gerando uma competição saudável entre áreas. Enquanto é saudável, Fábio, ótimo. Mas isso é bem complicado, né? Essas competições, né, a gente tem que saber dosar muito bem, principalmente se envolver o bônus. Se envolver o bônus, a competição para de ser saudável. Participação dos Ela lucros, começa a ser uma competição ferrenha, né? Então, enquanto está só no melhor Kaizen, melhor atividade 5S, está ótimo, né? Na hora que isso gerou competição, virou bônus, virou grana, aí o bicho pega e começa a ficar não muito saudável. Mas enquanto é só assim, tá ótimo. E a gente precisa entender também, né? 5S, né? Lembrando, né? Para quem nem todo mundo entende o vocabulário tecniquez, né? 5S, ferramenta de gestão para evidenciar problema, né? A gente faz 5S, aquela história lá, separar, tal, segregar, né? Monta aquele monte, faz aquela sequência, limpa, tal. Isso não é para ficar bonitinho quando vem lá o presidente, deixar a produção bonitinha, pinta, põe fitinha lá, tal, e deixa bonitinho para quando vem visita. Não é isso, né? É uma ferramenta de gestão para a gente evidenciar problema. Então, competição saudável, Fábio, é muito bacana, é válido, mas não pode envolver bônus, não pode envolver dinheiro, senão o bicho pega. Aí o Fábio colocou aqui também antes, ó, área de trabalho do computador também é local de fazer Kaizen, de fazer 5S, sem dúvida, né? Hoje em dia também é muito usado nuvem compartilhada, né? Todo mundo põe todos os arquivos na nuvem. Só que aí cada um coloca do jeito que bem entender, põe tudo, cópia, 10 cópias da mesma coisa, tal, fica aquela bagunça, lixo. horrível, né? Lota, tem que ficar comprando mais espaço na nuvem, aquela bagunça. Com certeza é lugar de fazer 5S, sim. Só tem que ficar o que é realmente necessário. Cópias antigas, põe em outro lugar, não é ali que tem que estar. E até fazendo um reforço, né, Gorgomoni? Se está tudo bagunçado, versão 1, versão 10, versão 500 de algum arquivo, qual a chance de ocorrer um erro grave, né, e causar transtorno para a sua própria empresa ou até para o seu cliente? Então, eu estou afetando a segurança da empresa eventualmente, né? É isso aí. Então, extremamente importante, temos que fazer sim, Fábio. Gratidão pela participação. Maravilha. André colocando aqui, Kaizen, melhoria contínua, e isso também aplica na vida pessoal, familiar, social e no trabalho. Então, como podemos manter elevada essa melhoria para não comprometer nossos resultados? Vai lá, Yoshida, essa tá... Então, para eu poder evoluir, né, eu tenho que ter várias técnicas de trabalho, eu tenho que me organizar de forma adequada e ainda tenho que ter vontade, né? Só que eu faço esse processo para ser forte, mas eu posso ser forte, né, e harmônico, equilibrado no aspecto pessoal, família, espiritual, financeiro, né, profissional. Então, tem várias, né, facetas da nossa vida, né, que eu posso aproveitar essa metodologia, né, para ir, né, trabalhando, né, vontade, técnica e me organizar para cada um desses setores da vida que eu possa melhorar e ir conseguindo, né, trabalhar. E ideal aqui, né, assim como eu tenho que ter mentalidade forte, técnica forte, organização forte, cada uma dessas outras várias áreas da vida que eu quero evoluir, que todos subam de forma equilibrada. Porque tem gente que cuida só do trabalho, cuida só da família e não tem trabalho, né? Não cuida da saúde, não cuida do espírito, né? Daí daqui a pouco a vida
né? Por preço. Né? O propósito, tudo que ela quer, os sonhos não se realizam porque ela acaba capotando no meio da viagem, no meio da jornada, porque está totalmente descompensada e desequilibrada, né? É isso aí. Então, complementando, né? Aquelas ideias que muita gente falava, né? Que eu acho que hoje fala um pouco menos. Na hora que eu entro na empresa, eu viro uma chavinha, eu sou só o profissional. Na hora que eu saio pelo portão, eu viro a chavinha de novo e aí eu só vou pensar nos amigos e na família. Não é verdade. Isso aí não funciona. Isso na prática não funciona. A gente sabe que os problemas pessoais acabam afetando a parte profissional, a gente sabe que aquele colaborador que está com um filho doente, que está com um problema em casa, que está, né, passando por dificuldades, vai baixar a performance, né, vai baixar a sua capacidade de entrega, né, dentro da O atividade estresse do trabalho profissional. afeta a família também, O né? estresse do trabalho também vai afetar a família. Então, isso a gente tem que, por isso, que é extremamente importante quando a gente fala do propósito. A gente entender o nosso propósito de vida e aplicar no nosso trabalho, conectar esse nosso trabalho com o nosso propósito de vida. Isso tem que fazer parte, porque isso tudo faz parte da gente. A gente é uma coisa só, não é, um profissional, um pai de família, um marido, um amigo, não é cada hora uma coisa. A gente é tudo ao mesmo tempo. E as coisas, uma, é claro, que influenciam as outras. Então, a gente estar bem significa, né, não significa exatamente o super sucesso, rico, milionário. Estar bem significa estar em harmonia, estar com todas as áreas fazendo a sua parte, e não uma muito bem, outra muito mal, né? Profissionalmente muito bem remunerado, cheio de dinheiro, mas a pessoa uma porcaria, e aí a gente não vai ter alcançar essa felicidade. Né, Minoro? Não é assim que funciona? Ou dá para virar chavinha? Não, não dá para virar de jeito nenhum. Aliás, da mesma forma como algumas pessoas, né, talvez, não posso dizer a maioria, mas algumas pessoas, elas se preocupam negativamente com essa situação, que é você não conseguir separar, né, efetivamente, a vida pessoal e a vida profissional no que tange aos problemas. Eu digo, né, que olhando, né, sempre o copo meio cheio e não meio vazio, que a mesma regra se aplica para as soluções para os problemas. Então, aquilo que a gente está ensinando, né, ou a gente está discutindo aqui, que estamos a circunscrever a questão do Kaizen, da melhoria contínua, do 5S, no ambiente de negócios, no ambiente empresarial, isso se aplica também, né, como a Andrea perguntou e ela colocou aqui na pergunta dela, tá, nas nossas vidas pessoais. Aliás, a melhor forma de a gente transformar isso num hábito nosso, né, num bom hábito nosso se você teve a oportunidade de aprender isso na sua empresa, né, se a sua empresa já tem o seu, né, o Lean, né, em processo de implementação implementado, incorporar isso, né, então esse negócio de virar a chave de que, eu esqueço o Lean, deixo melhoria contínua para a empresa, porque aqui em casa, né, o negócio é outro. Não, né, os problemas que você enfrenta em casa são problemas tratáveis também com essa filosofia, né? E mais do que isso, se você não consegue enxergar os problemas, né, aqui na sua casa, no seu entorno familiar, tal, não sei o quê, utilizar o conceito, né, de visualizar o problema, de não, né, como se costuma dizer, varrer o problema para debaixo do tapete, faz todo sentido, né, para você trazer aquilo que você aprendeu no ambiente de negócios para o seu ambiente familiar. Agora, Sim. se eventualmente alguém que está aqui nesse momento presente trabalha numa empresa que ainda nem pensa, nunca pensou e nunca ouviu falar de Lean e está nos ouvindo aqui e tem interesse de repente começar, né, implementando o Lean, o Kaizen, né, dentro de casa, faça isso também, Sim, né, sim. faça isso também. Essa talvez seja a grande sacada, né, de a gente estar trabalhando esse tema de hoje, que é, voltando, né, quando que o Kaizen começa? Começa quando você quiser, começa quando você perceber que tudo que é possível de melhorar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, é possível ser tratado por meio de uma forma de ver as coisas e de Uhum. trabalhar as coisas como essa que a gente está discutindo aqui, né, gente? Isso, até reforçando, né, Minoro? Eu estou nesse nível, desejo ir para um nível mais alto. Então, o desnível é o problema que eu tenho que resolver. Então, o que está me impedindo de estar nesse nível?
né, sair desse nível de baixo e ir para cima. Então, primeira forma de começar a olhar, né, e priorizar o que eu tenho que fazer. Tudo que é insuficiente para eu estar nesse nível acima é prioridade. Tudo que eu fizer que aumenta a certeza de eu sair daqui e consigo ficar aqui em cima, também é segunda prioridade, né? E tudo que eu estou gastando de energia a mais aqui, que eu posso tirar, né, são os desperdícios, né? Então, eu consigo sair desse nível, né, eliminando todas as condições que não me deixam ir para lá. Também aumenta a certeza, trabalho para aumentar a certeza que eu vou conseguir ficar lá em cima, né? E no caminho eu vou tirando todas as gordurinhas, todas as coisas que estão me atrapalhando para que não me deixem subir, né, para esse novo nível. E todos os aspectos, desde o aspecto gestão, meu nível, né, como pessoa e da equipe que nós estamos todos juntos, o nível de segurança, né, segurança pessoal e segurança até da empresa, o nível da qualidade, o nível da certeza e confiabilidade de tudo que a gente faz, né, e ainda estar num custo competitivo e conseguir evoluir e entregar cada vez resultados melhores, né, para todos os nossos clientes internos e clientes finais também, né? É isso aí, muito bem. O Fábio colocou aqui, ó, já tive vários insights de melhoria do trabalho em casa. É verdade, isso é absolutamente comum, normal, corriqueiro, Fábio, porque, como a gente acabou de falar, a gente é um só. Essa história de ficar virando chavinha é tudo balela, né? E quando a gente consegue aplicar o que é de bom dentro de casa, no trabalho, e o que é de bom no trabalho dentro de casa, é quando a gente está bem pra caramba, tá certo? Maravilha, é isso aí, seguimos assim. Explicando um pouquinho melhor aqui a história do propósito, né? Como que a gente mostra propósito para um operador de máquina qualquer, né? Vou pegar um exemplo aqui que é o exemplo Operador de serviço, de operador de atendimento, né? serviço, mas eu vou pegar um exemplo, claro, a gente vem da indústria automobilística, onde que a gente mais visualizou isso acontecendo. Então, como que a gente mostra propósito, né? Por exemplo, lá em qualquer montadora existe aquele operador que vai montar o conjunto roda-pneu no carro, né? Ou seja, ele vai pegar aquele negócio pesado, né? Tudo bem que tem algumas ferramentas que fazem esse auxílio, coloca no carro lá, pega a parafusadeira e e fica parafusando ali o dia inteiro, parafusando ali o dia inteiro, parafusando ali o dia inteiro. Se esse operador entender que a função dele é parafusar o dia inteiro, esse cara vai fazer daquele jeito, né? Vai fazer daquele jeito. Só que essa função tem um monte de detalhe. O torque tem que ser específico, tem que ter a assertividade lá, tem que estar a 90 graus, a parafusadeira com o pneu, tem que chegar na posição, o parafuso tem que estar lá na... Tem um monte de detalhe que é extremamente importante para garantir a segurança. Mas para essa pessoa entender o quanto que ele tem que, o porquê que ele tem que fazer e por que essa função tem propósito para ele, a gente tem que abrir a visão. E ele não pode achar que está fazendo só parafusar o dia inteiro. Ele tem que abrir a visão dele. Na hora aqui que é abrir a visão dele, é ele entender que ele não é responsável só por parafusar. Na hora que ele faz a atividade dele, quando a pessoa compra um carro, muitas vezes está juntando aí dinheiro há muito tempo, realizando um sonho da família de comprar o carro zero. Aí a pessoa comprou o carro zero, pegou justamente aquele carro que essa pessoa fez daquele jeito, fez de qualquer jeito essa montagem. Foi sair com a família e está lá viajando com a família inteira, solta o conjunto roda-pneu do carro porque ele fez de qualquer jeito. O que vai acontecer? Essa pessoa que está trabalhando lá vai ser responsável por um acidente gravíssimo ou até fatal de uma família inteira. E essa família inteira pode ser amigo dele, pode ser a família dele, pode ser parente, pode ser qualquer ser humano. Ninguém vai querer ser o responsável por um acidente grave de outra pessoa. Então, se essa pessoa entende que ele é o responsável pela segurança de todo mundo que realiza o sonho de comprar o carro zero, essa pessoa vai fazer com muito propósito a atividade. E aí sim, vai se esmerar, vai se tomar todo o cuidado de pegar a parafusadeira, colocar lá 90 graus, parafusar um por um, verificar o torque, verificar se está tudo certo, se não tinha óleo lá
no parafuso que pode dar um torque falso, se tinha alguma sujeira que pode dar um torque falso, que pode dar algum problema, e aí essa pessoa vai realmente fazer o trabalho dela com propósito, com cuidado, com atenção em fazer e entregar o melhor de verdade. Certo, E olha Yoshida? só a diferença. Exatamente, Borgomoni. Olha só a diferença. De mero apertador de parafuso, eu passei a ter o propósito de ser o guardião da segurança das pessoas. Olha a diferença de sentimento que tem aí, né? É isso. Isso é o propósito. E tudo que a gente faz na nossa vida, a gente consegue enxergar um pouco mais amplo e saber qual que é o propósito real daquela atividade. Se a gente ficar só na atividade ali, fechando a cara ali, só na atividade, a gente vai ficar parafusando o dia inteiro. Se a gente E, abrir essa visão, a gente se sim, torna o guardião da segurança. e a diferença é quando eu estou naquela parte que eu não estou com a visão aberta, ó vida, ó dor, vim mais uma vez apertar parafuso aqui, se torna um fardo, né? Agora, não, eu sou importante, eu estou guardando a segurança, a vida das pessoas, você faz com carinho, com amor, e não é um fardo, é um grande orgulho fazer bem feito, né? É exatamente isso. Muito bem. E aqui todas são importantes e agregam valor ao resultado, é isso mesmo, Dé. Muito bem. Então, é isso aí. Pode interagir, pode perguntar aqui. Vai lá, Yoshida. Só E, escrever no chat, vai lá. e voltando na questão, né, do Kaizen, eu enxergo, agora eu tenho que fazer o cronograma, né? E até o André já falou algum pouquinho, né? No processo de continuar fazendo a melhoria, sozinho é difícil. Juntar setores diferentes e conseguir fazer isso é difícil, né? Então, eu tenho que trabalhar, né, para conseguir vencer a barreira interdepartamental, etc., construir relacionamentos de confiança. Então, como é que poderíamos fazer essa construção, né? Então, vamos começar essa discussão, Inuri? Toda vez que a gente começa a discutir isso, é inevitável a gente se lembrar do sistema de valores da Toyota, o Toyota Way, que sempre falava, né, que de maneira muito simples, né, de maneira muito minimalista, né, como sempre foi a filosofia Toyota, Lean, né, a própria filosofia, né, de valores da Toyota é Lean, que são duas as coisas que a gente tem que são fundamentais, né, para a gente operar, né, na filosofia Lean. Uma é a melhoria contínua, certo? Que a gente está discutindo aqui, é o assunto, inclusive, desta live, né? A outra é aquilo que a gente chama de respeito pelas pessoas, né? E respeito pelas pessoas, no caso, né, muitas pessoas, né, de maneira inapropriada, pensam, respeitar a pessoa é dar bom dia, dar boa tarde, agradecer, né? Enfim, é óbvio, isso também é importante, mas respeitar pessoas na filosofia Lean é dar a oportunidade de as pessoas poderem pensar, né? Então, aquela história de não ensinar, de ensinar a pessoa a pescar e não de entregar o peixe na mão dela para ela só fritar, né? E esse pensamento é um pensamento que se faz de modo coletivo, ou seja, mediante trabalho em equipe, né? Porque é engraçado, hoje muitas das empresas, né, discutem e alardeiam, né, que tem políticas de diversidade, né? E a verdadeira diversidade é aquela que envolve pessoas de diferentes áreas e diferentes perfis que se debruçam sobre um problema específico com o objetivo de resolver esse problema da melhor forma possível, e a melhor forma de resolver é juntando essas diferenças, né? Fazendo uso de pessoas mais experientes, que talvez tenham uma visão um pouco mais consolidada, ao mesmo tempo que você pega pessoas menos experientes que têm, né, a possibilidade de serem inovadoras, né, na busca de soluções, pessoas que são da área de especialização e que talvez tenham lá as regras de negócios a serem aplicadas, mas pessoas de fora da área que talvez enxerguem, né, pelo fato de elas virem de outras áreas, diferentes possibilidades de intersecção ou até mesmo de comprometimento da implementação, né? Porque às vezes a pessoa que está do lado de lá fala assim, putz, na hora que você for implementar essa melhoria aqui, toma cuidado que o pessoal normalmente vou dar aqui um exemplo fortuito, tá? Não quero massacrar nenhuma área específica, mas, por exemplo, você tem um cara de finanças, né, num processo de implementação de melhoria, mesmo que a implementação não seja da área de finanças, faz com que esse cara entre, por exemplo, num processo de discussões e diga, por exemplo, assim, puta, na hora que você for discutir com um cara de finanças, cuidado que a gente costuma pensar desse jeito, tá?
Então, se você não me convencer de que o negócio vai funcionar desse jeito, o cara lá, né, o líder da área de finanças, ele dificilmente vai se convencer. Então, esse é o verdadeiro trabalho em equipe baseado, né, no conceito pleno de diversidade, que é, de fato, né, você ter diferentes pessoas de diferentes áreas, de diferentes níveis de experiência, de diferentes formações, de diferentes perspectivas, né, para que elas possam contribuir efetivamente para uma solução que é uma solução consensada, né? Que talvez seja o grande segredo de você conseguir, né? Uma das primeiras perguntas que o André colocou lá no slide lá atrás foi: será que a mudança, né? Quando é uma mudança, ela se torna impossível se você não administra dessa forma que a gente está, né, apresentando aqui agora? Talvez sim, talvez seja impossível. Agora, se você faz, né, esse trabalho de juntar as áreas, de dialogar, né, de comunicar o propósito daquele projeto, o propósito daquela mudança, aí você tem, não digo todas as facilidades do mundo, né, mas você tem o caminho mais aberto para você poder fazer esse processo de mudança ser efetivo, né? Eu lembrei, Minoru, de um techniquez importante, nemawashi, né? Mover nemawashi. É uma palavra japonesa que diz mover a raiz da árvore. Então, as pessoas, quando vão na reunião para discutir como é que vai consensar as coisas, têm posições arraigadas, né? Então, se eu pego lá 50 árvores dentro da reunião, todo mundo com a raiz presa no lugar e não quer mudar a posição, fica difícil. Então, essa técnica, né, do mover a raiz, nós chamamos, eu converso com cada árvore em separado antes da reunião, né? Vou convencendo as pessoas, né, que por uma direção, uma certa direção, vamos chamar a alternativa C, né? E uma hora, né, eu vou ter a maioria concordando com a alternativa C, concordando com o que ele tem que fazer para isso acontecer, né? E quando chega na reunião para bater o martelo, né, ou seja, tomar a decisão final, né, todo mundo vota lá, 70%, 80% das pessoas votam na alternativa C, e está todo mundo compromissado com isso, né? E se a C também não for a ideal, não for a perfeita, durante o caminho, porque está todo mundo, né, em equipe, né, se respeitando e querendo gerar esse resultado, se precisar fazer atividade adicional, o pessoal vai construir os novos consensos para finalizar isso, né? Resumidamente, precisa ter consenso, né? E consenso a gente só consegue com convencimento, convencer as pessoas, criar consenso. E aí sim, a gente vai montando a equipe, fazendo a equipe ser engajada de verdade, montando o time unido de verdade. E não com as coisas no famoso top-down ou goela abaixo, que infelizmente eu ainda quero ser e vocês acabou. passam. Exatamente. Minoru, impressionante, mas uma hora já foi embora. A gente já está aqui, quase já vamos estourando o tempo aqui. É sempre assim, quando a gente tem essa live bem bacana com você aqui, sempre passa bem rapidinho, porque o papo flui, é muito legal, por isso que a gente sempre agradece quando você vem aqui. Então, vou te pedir a gentileza de fazer as considerações finais, deixa aquela mensagem bacana aí que você sempre deixa para a gente refletir um pouquinho. Vai lá. Bom, vamos lá, já que o tema é quando o Kaizen começa, respondendo de maneira objetiva, o Kaizen começa quando a gente começa a enxergar os problemas como coisas que a gente precisa resolver, né? Então, muitas pessoas temem a palavra problema, né? Porque associam o problema a uma coisa negativa. Temos que começar a enxergar o problema como uma coisa positiva. Quer um truque, gente? Em vez de falar problema, fala gap, né? Bonito pra caramba falar que você tem um gap. É verdade, que é a mesma coisa, né? Você tem uma necessidade, né? Tem uma você está necessidade. numa situação atual, você precisa chegar numa situação ideal ou futura, esse é um problema, mas não quer usar a palavra problema porque é feia, porque isso, né, deixa você travado. Fala que você tem um gap, né? Tão lindo, né? Aí você tem o gap, você está enxergando o gap, tá? E aí você começa a perceber que se precisa fazer alguma coisa, né? E essa coisa se torna ainda mais necessária quando você começa a enxergar, como a gente discutiu aqui, que essa coisa lá tem um propósito maior, né? Que não é simplesmente apertar parafuso, que foi o exemplo que vocês deram, né? Que é garantir a segurança das pessoas, que é garantir a vida das pessoas, né? E ao você conseguir fazer essa associação, ao você conseguir enxergar esse gap, né, você começa a se incomodar, é natural a pessoa começar a se incomodar, porque aí ela, né, e aí vem aquela questão, sozinho, talvez você não consiga,
né? E aí você precisa regimentar, você precisa procurar pessoas dispostas a, né, com propósitos semelhantes, né? Ou que estejam imbuídas do mesmo espírito de melhoria, tá? E juntar essas pessoas em torno de atividades que são as atividades que a gente chama de atividades Kaizen, né? Atividades que levam à melhoria contínua, né? Sempre procurando metas maiores, sempre procurando ter como objetivo propósitos maiores, né? Então, a resposta à pergunta, quando o Kaizen começa a hora em que você começa a ver o gap, né? E você precisa, para resolver esse gap, de uma série de ações, entre elas comunicação transparente, aberta, né? Trabalho em equipe, diversidade e tudo aquilo que a gente acabou discutindo hoje nesta live. Maravilha. Imensa gratidão, Minoru, valeu. Yoshida, por gentileza, considerações finais, vai lá. Com gratidão, Minoru. E eu enxerguei, tem um gap, e muita gente se assusta com gap. Então, tem que ter, né? Por isso que do Lean emocional, né? Com a inteligência emocional, eu começo a me entender, né? Começo a me desafiar, perco o medo, vai com medo mesmo, né? Mas eu tenho que agir, né? Então, e nesse processo de agir, eu tenho que conversar com pessoas, eu tenho que tratar das emoções das pessoas, tenho que tratar da técnica que pode estar insuficiente, então tem que trabalhar para todo mundo estar no mesmo nível, capaz de entender todo o sistema, né? E principalmente, né, criar as relações de confiança para todo mundo realmente, né, com um propósito claro, né, como um grande time, realizar grandes tarefas, né, cada um fazendo pequenas partes, mas que o todo é muito maior do que cada um por si, Deus por todos, né? É isso aí. Maravilha. Gratidão, Yoshida. Gratidão, Minoru. Gratidão a cada um de vocês que está aqui com a gente até agora nessa live. Muito bacana. Sexta-feira, podia já estar fazendo outra coisa, eu já tinha sextado, já ia estar comemorando a chegada do final de semana, mas vocês resolveram dedicar um pouco do seu tempo, nosso bem maior, para estar junto com a gente aqui para um crescimento, para uma evolução, para adquirir algum conhecimento, que é extremamente importante que a gente faça isso, e a nossa imensa gratidão a cada um de vocês, porque isso é a realização do nosso propósito, quando a gente consegue transmitir aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente entende, que a gente faz de verdade e faz com o maior prazer mesmo. A gente faz até de graça, como a gente está fazendo aqui, faz como a gente vai fazer o nosso workshop, né? A gente vai transmitir o nosso conhecimento até de graça, que é a realização real do nosso propósito. Então, a nossa imensa gratidão a cada um de vocês que estão aqui dedicando o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo, aquilo que não volta para trás, que não tem jeito. Então, a nossa imensa gratidão. Segunda-feira a gente tem mais Gratidão, live aqui, Minoru, gratidão a cada um de todos. vocês, microfones abertos, porque o nosso aplauso vai para vocês. Imensa gratidão, valeu. Gratidão, Minoru, Ótimo gratidão a final de semana todos. para todos vocês. Na segunda-feira, Valeu, mesmo pessoal. lugar, mesmo link. Valeu, valeu, Que a valeu. gente vai estar junto. Valeu, gratidão. Tchau, gente. Se Valeu. cuidem. Bom Tchau, fim de até mais. semana. Boa semana. Tchau, tchau.